Olá pessoal, meu nome é professor Wagner, esse é o curso Agora Vai. E dentro dos estudos que a gente fez sobre movimentos sob ação da gravidade, que incluem queda livre, lançamento vertical, lançamento horizontal e lançamento oblíquo, a gente vai começar uma série de resolução de exercícios para retomar esses estudos e fixar os conceitos, ok? Os exercícios são todos vestibulares, mas eu decidi não colocar aqui a fonte nesse primeiro momento, dado porque a gente fica muito preso, essa questão é X, essa questão é fácil, essa questão é difícil, então a gente vai deixar um pouco descartada aí a fonte, mas depois nos comentários você pode baixar as questões com as fontes tudo certinho, ok? Bom, a primeira questão diz o seguinte: uma ave marinha costuma mergulhar de uma altura de 20 metros para buscar alimento no mar. Suponha que um destes mergulhos tenha sido feito em sentido vertical, a partir do repouso e exclusivamente sob a ação da gravidade. Desprezando-se as forças de atrito e de resistência do ar, a ave chegará à superfície do mar a uma velocidade de metros por segundo de aproximadamente. Perceba que o movimento é feito totalmente sob a ação da gravidade e exclusivamente sob a ação da gravidade. E ela parte do repouso. Bom, a velocidade inicial da ave é zero e o movimento é exclusivamente sob a ação da gravidade. Então esse exercício é um exercício de queda livre. Lembrando, gente, que a queda livre é um movimento sobre uma aceleração. Está sob uma aceleração, a gente está falando de movimento retilíneo uniformemente variado, mas é um movimento especial. Por quê? Porque a aceleração é a aceleração gravitacional, certo? No exercício aqui em questão, ele não me deu uma aceleração gravitacional, né? Ele não deu um valor, então a gente vai acabar adotando 10 metros por segundo ao quadrado, tá? 10 metros por segundo ao quadrado. Bem, quais são as equações que eu tenho para o movimento retilíneo vertical? Eu tenho a equação horária da posição, eu tenho a equação horária da velocidade e eu tenho a equação de Torricelli. Que a gente faz uma pequena mudança quando isso aqui está sob a ação da gravidade. E eu explico por quê. Ó. Vamos imaginar aqui a situação. Eu tenho aqui o riozinho, eu tenho um peixe nadando tranquilamente e eu tenho a ave. E essa ave vai fazer um movimento de queda livre na vertical perfeita em busca desse alimento. Ok? Bom, primeira coisa que eu preciso aqui é adotar um referencial. Então eu vou chamar aqui de referencial 0 e eu vou falar que esse referencial cresce para cima. Então para cima ele é positivo. A aceleração gravitacional ela está para baixo. Então ela está contra o referencial. Então ela vai ter sinal, módulo negativo. Certo? Muito bem. Então a gente vai escrever essas equações. Como isso aqui representa uma altura, eu vou chamar isso aqui de altura inicial. Eu vou chamar de y0 e aqui de altura final que eu vou chamar de y. Tudo bem? Aqui é onde rola a velocidade inicial, onde ela começa o movimento, que é 0. Aqui ela vai ter sua velocidade final. Bom, vamos analisar então. Se eu reescrever essas equações de acordo com o que eu tenho que y é igual a y0 mais v0 vezes t menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Por que menos g? Porque a aceleração está contra o referencial. A altura final é zero, porque ela está no chão. A velocidade inicial também é zero, porque ela parte do repouso. Deste modo, então, eu tenho que essa equação ficaria assim, ó, y0 é igual a g vezes t ao quadrado dividido por 2. Eu não estou pedindo para você decorar uma nova equação, mas eu estou mostrando que a equação fica simplificada por causa dos elementos da queda, ok? A mesma coisa aconteceria com essa segunda equação. Ficaria v0 menos g vezes t, ok? A velocidade final, a velocidade inicial é zero, de modo então que a velocidade final é representada por menos g vezes t. Velocidade negativa, professor? Sim, porque ela vai ganhar velocidade para baixo. Então o módulo dessa velocidade também fica negativa.
Perfeito. E a última equação que a gente tem aqui é que v ao quadrado é igual a v0 ao quadrado menos, por causa da gravidade, 2 vezes g vezes o ΔY, que é a variação de altura. Lembrando que a velocidade inicial é zero, então essa equação fica que a velocidade final ao quadrado é igual a menos 2 vezes g vezes ΔY. Porém, esse ΔY é negativo, porque ele parte da altura e tem uma altura final negativa. Então isso vai ficar menos ΔY. De modo que essa velocidade ao quadrado, ela fica positiva. Ok? Muito bem. Isso aqui é só para a gente conhecer as equações que a gente tem. Ele está me pedindo, desprezando as forças de resistência, né? A ave chegará à superfície do mar a uma velocidade de... Ele está me perguntando a velocidade. Ele me deu algumas informações importantes. Qual? A altura. Ele fala que a altura aqui, ó, a altura inicial, é igual a 20 metros. Sabendo que essa altura inicial é 20 metros, é a única coisa que eu preciso para calcular a velocidade. Eu posso fazer aqui, ó, pela última equação. Velocidade é igual a 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a altura, que foi 20. Então vai ficar assim esse exercício, gente. V ao quadrado é igual a 2 vezes 10 vezes a altura, que é 20. V ao quadrado é 2 vezes 10 é 20. 20 vezes 20, 400. Velocidade é igual a raiz de 400, que pode dar mais ou menos 20, né? Como a gente quer esse valor em módulo, isso aqui vai dar 20 metros por segundo, ok? Sabendo que se a gente for analisar vetorialmente, ela vai ser menos 20 metros por segundo, porque ela vai estar para baixo aqui, como a gente descreveu, tá? Bom, feito esse cálculo, a gente tem a alternativa correta, que é a letra A. Beleza? Bem tranquilo esse exercício, a gente só precisava dar uma relembrada nessas equações. Vamos para o exercício 2? Pessoal, exercício de número 2. Um objeto é lançado para baixo na vertical do alto de um prédio de 15 metros. A altura em relação ao solo, desprezando-se a resistência do ar, sabendo-se que ele chega ao solo com uma velocidade de 20 metros por segundo. A velocidade de lançamento em metros por segundo é dada por... Então ele já deixa claro que isso aqui é um lançamento vertical, né? Ele me dá um prédio. E ele fala que a altura desse prédio, eu vou colocar aqui do ladinho, a altura é de 15 metros. Ele quer saber a velocidade inicial com que o corpo é lançado. Porque ele sabe que a hora que o corpo chega ao solo, a velocidade dele final é de 20 metros por segundo. Ok? Você fala assim, professor, mas será que é realmente queda livre? Bom, as alternativas não tem nenhuma igual a zero, né? Mas em queda livre esse corpo teria sido lançado com uma velocidade inicial igual a zero, certo? E aí a gente poderia pensar aqui, ó, v ao quadrado, que a gente viu lá no exercício 1, seria igual a 2 vezes g vezes a variação de altura. E se fosse queda livre? V ao quadrado seria 2 vezes 10 vezes a altura, que foi 15. Isso aqui daria 2 vezes 10, 20. 20 vezes 15 daria 300. Então a velocidade seria raiz de 300. Isso daqui equivaleria a uma velocidade final de raiz de 300 menor do que 20. Né? Porque a gente viu no outro exercício que a raiz de 400 é 20. A raiz de 300 é um pouco menos do que 20. Se a gente fatorar aqui, para a gente tentar descobrir que velocidade é essa, isso dá 150 para 75. 75. Isso aqui vai dar... Vamos arrumar aqui, 2, que dá por 3, que dá 25, aí dá por 5, que dá 5, que dá por 5, que dá 1. Se 2 sai, se 5 sai, então ficaria
2 vezes 5 vezes a raiz de 3. Isso aqui dá 10 vezes a raiz de 3, que vai dar aproximadamente uma velocidade de 17,1 metros por segundo. Isso se fosse queda livre, tá? Não é queda livre. Você não precisava ter feito isso, eu só estou fazendo para te mostrar como que seria se fosse queda livre. Então, se não é queda livre, a gente vai ter que usar a equação completa. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes ΔY. A velocidade final, eu sei que é 20, então isso aqui vai dar 400, que é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes 10, que eu já vou colocar aqui 20, vezes a variação de altura, que é 15. Isso vai dar 400 é igual a V0 ao quadrado menos... Bom, lembra que a gente falou que isso aqui tal, então isso aqui vai dar 300, né? O que você mudou o sinal ali, professor? Lembra que a variação de altura é negativa porque a altura final menos a inicial. A final é 0, menos a inicial, que é 15, então vai ficar positivo. Isso aqui vai ficar 400 menos 300, que passou para o outro lado, é igual a V0 ao quadrado. Então, o nosso V0 ao quadrado é 100. Logo, o nosso V0 é a raiz de 100, que vai dar 10 metros por segundo. Ok? Então, aqui a gente só fez um teste para mostrar que não era. Como não é a velocidade inicial, já não é mais repouso, é uma velocidade inicial real. E aí a gente substitui os valores na equação, só que agora a equação completa e chega à velocidade que ele solicitou, 10 metros por segundo. Também é tranquilo esse exercício, né? Estamos preparados. Vamos para o exercício 3. Pessoal, exercício de número 3. Em uma experiência de cinemática, estudantes analisam o movimento de um objeto que foi lançado verticalmente para cima a partir do solo. Eles verificaram que o objeto passa por um determinado ponto, meio segundo depois do lançamento, subindo, e passa pelo mesmo ponto 3,5 segundos depois do lançamento, descendo. Considerando que essa experiência foi realizada em um local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado e que foram desprezadas quaisquer forma de atrito no movimento do objeto, os estudantes determinaram que a velocidade de lançamento e a altura máxima atingida pelo objeto em relação ao solo são respectivamente iguais a quanto? Interessante esse exercício, hein? Vamos lá. Se a gente pegar aqui esse elemento e escrever as equações, vou marcar aqui as equações: y igual a y0 mais v0y menos gt quadrado sobre 2 é a primeira equação, equação horária da posição. V igual a V0 menos GT, equação horária da velocidade, e V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes G vezes o ΔY, que é a equação de Torricelli. Muito bem. Partindo dessas equações, a gente vai analisar o seguinte, então. Qual será a relação entre esses elementos? Ele me deu um tempo, né? Ele fala que ele é lançado a partir do solo. Perfeito. A altura inicial é 0. Eu não sei a velocidade inicial, mas eu sei que no tempo de meio segundo e de 3,5 segundos ele volta para a mesma altura. Isso é interessante, porque sabendo disso eu consigo achar essa relação a partir da primeira equação. Dá uma olhada aqui comigo, ó. Se eu pegar a primeira equação, eu vou pegar os dois casos. Quando o tempo é igual a meio segundo. A altura eu não sei, mas eu sei que a altura inicial era 0, porque ela saiu do chão. A velocidade inicial eu não sei, mas eu sei que isso acontece em meio segundo. Meio segundo. A gravidade é 10, isso ainda acontece em meio segundo, e aqui está dividido por 2. Meio segundo ao quadrado.
para o tempo de 3,5 segundos, a equação fica praticamente igual. Y igual a 0 mais V0 vezes 3,5 menos 10 vezes 0,5 ao quadrado sobre 2. Lembrando que na subida a velocidade é positiva, na descida a velocidade é negativa. Com essas duas equações, pessoal, a gente pode falar então que a altura é a mesma. Então essa altura 1 e essa altura 2 são iguais. Partindo do pressuposto que essas alturas são iguais, a gente consegue resolver o exercício. Assim, ó, se y1 é igual a y2, eu posso dizer então que 0,5 V0 menos 5 vezes 0,5 ao quadrado, beleza? Já dividi 10 por 2 ali, é igual a menos 3,5 V0 menos 5 vezes 3,5 ao quadrado. Beleza? Interessante. Então vamos lá. 0,5 vezes V0 menos 5 vezes 0,5 vezes 0,5 dá 0,25, que é igual a menos 3,5 V0 menos 5 vezes, vou fazer aqui no cantinho, 3,5 vezes 3,5, 5 vezes 5, 25, vem 2, 5 vezes 3, 15, 17. Mais 15, vem 1, 9 e 1, 10. Isso vai dar 5, 12, vem 1, 2, 1. Duas casas depois da vírgula, duas casas depois da vírgula, 12,25. Só para a gente conferir, professor, você não fez a conta de 0,5, eu faço aqui do lado, ó, só para conferir. 5 vezes 5, 25, vale 2, 5 vezes 0, 0, abaixo o 2. Duas casas depois da vírgula, 0,25, tá certinho. Ok? Bom, agora a gente pode fazer o quê? A gente pode juntar as coisas aqui, ó. 0,5 V0, vou passar outro V0 para cá, vai ficar mais 3,5 V0, ele estava negativo, passo positivo, é igual a menos 5 vezes 12,25 mais 5 vezes 0,25. Para simplificar essa equação, eu vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui é 4,0 vezes V0, que é igual. Eu vou pôr 5 em evidência e vou falar que isso aqui é menos 12,25 mais 0,25. Tudo bem? Isso aqui vai ficar 4 vezes 0 é igual a 5 vezes menos 12. Ora, então 4 vezes 0 vai dar 5 vezes 12, isso dá 60, vai dar menos 60. O nosso V0, nossa velocidade de partida, é 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 dá 15 metros por segundo negativo. Como a gente quer velocidade de módulo, a gente tem uma velocidade de partida de 15 metros por segundo. Volta lá então. Vamos ver as alternativas. Tem velocidade de partida de 15 metros por segundo. Então pode ser ou a letra C ou a letra D. Mas ele quer saber a altura máxima, né? Atingida por esse corpo. Para saber a altura máxima atingida por esse corpo, eu posso usar a última equação aqui, a Torricelli. Por quê? Vamos vir para esse lado aqui e ver por que a gente vai utilizar a Torricelli. Segundo essa equação de Torricelli, a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes g vezes a variação de altura. Bom, o que essa equação me dá? Essa equação me dá aqui o seguinte: a velocidade final é zero, porque na altura máxima a velocidade vertical é zero. A gente acabou de achar a velocidade inicial e a gente falou que é 15. Então isso aqui é 15 ao quadrado. Mais 2 vezes a gravidade, que é 10, vezes a variação de altura,
e a gente descobre essa variação de altura. Ok? Isso daqui vai ficar 15 ao quadrado. Vamos fazer aqui, ó, 15 vezes 15 dá 25, vem 2, 5, 2 dá 7, mais 5 e 1, pá, isso aqui vai dar 225. Então a gente tem 0 é igual a 225 mais 20 ΔY, certo? Logo, 20 ΔY é igual a menos 225. ΔY é igual a 225 dividido por 20. Isso aqui vai ficar negativo, mas a gente já discutiu lá no começo, no primeiro exercício, por quê, né? 225 dividido por 20, bom, vamos lá, 225 dividido por 20 dá 1, menos 20 aqui, sobra 2, baixo 5, dá 1 de novo, menos 20, sobra 5, vírgula, dá 2, sobra 1, põe mais um, cara, não dá, teria que pôr mais um para dar 5, então 11,205, 11,25, 11,25 seria a resposta correta. Alternativa C. Ok? Tranquilo, pessoal? A gente fez então 11,2, já era o suficiente para a gente resolver a questão. Certo? Então esse foi o exercício de número 3. Dá uma revisada nesse exercício, que ele foi um pouco mais complexo, mas é tranquilo também de resolver. Vamos para o próximo? Pessoal, exercício de número 4 diz o seguinte: o Brasil em 2014 sediou o Campeonato Mundial de Balonismo. Mais de 20 equipes de diferentes nacionalidades coloriram com seus balões de ar quente o céu de Rio Claro, no interior de São Paulo. Desse efeito, um professor de física propôs a um estudante de ensino médio a seguinte questão: considere um balão deslocando-se horizontalmente a 80 metros do solo, com velocidade constante de 6 metros por segundo. Quando ele passa exatamente sobre uma pessoa parada no solo, deixa cair um objeto que está fixo em seu cesto. Desprezando-se qualquer atrito do objeto com o ar, e considerando a gravidade de 10 metros por segundo ao quadrado, qual será o tempo gasto pelo objeto atingir o solo? Considerado plano. A resposta correta para a questão é... Isso aqui é um exercício de queda livre, né? Eu tenho aqui o balão. Isso é um balão, tá? E aqui está o objeto que vai cair do balão. Esse balão está com uma velocidade horizontal de 6 metros por segundo. E a hora que ele passa sobre uma pessoa, ele deixa cair esse objeto. Certo? E esse objeto cairá, de certa forma, em queda livre. A gente está analisando só o movimento de queda. Tá? Claro, gente, deixa eu discutir com vocês. Como ele tem uma velocidade de 6 metros por segundo, esse objeto não cairá sobre a pessoa. O objeto continua a 6 metros por segundo e cairá um pouco mais à frente. Mas no movimento vertical, é queda livre. Então a gente pode analisar a parte dessa queda livre. Ok? Bom, ele fala que o balão está a 80 metros de altura. Então a altura 80 metros. A gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. O que mais? Ele só precisa disso, né? Aí ele pede pra gente o tempo de queda. Como que a gente faz isso? A gente pode usar essa equação: y igual a y0 mais v0t mais ou menos, né, por causa da gravidade, gt ao quadrado sobre 2, aonde a altura final é 0 e a velocidade inicial também é 0, porque é queda livre. A gente começou no primeiro exercício organizando essas equações. Então essa altura inicial vai ser igual a g vezes t ao quadrado sobre 2. A altura inicial é 80, a gravidade é 10, o tempo ao quadrado que eu quero descobrir, isso aqui está dividido por 2. 80 é igual a 5t quadrado, 80 dividido por 5 é igual a t quadrado. Finalizando o exercício,
talvez tenha sido o exercício mais simples que a gente está fazendo. T ao quadrado igual a 16, então o tempo é raiz de 16. A raiz pode ser mais ou menos 4, mas o tempo não pode ser negativo. Então o tempo nesse caso vai ser 4 segundos. Alternativa letra C, ok? Tempo igual a 4 segundos. Perfeito? E vamos para o nosso derradeiro e último exercício. Esse eu peço que preste bastante atenção. Pessoal, último exercício, porém um exercício que depende da gente interpretar bem ele. Ele diz assim, ó, vários corpos idênticos abandonados de uma altura de 7,2 metros. Então, vou fazer aqui, ó. Vou fazer uma altura aqui de 7,2 metros. Vamos lá. Em intervalos de tempos iguais. Quando o primeiro corpo atingir o solo, o quinto inicia seu movimento de queda livre. Desprendendo a resistência do ar e adotando a aceleração da gravidade, a velocidade do segundo corpo exatamente nesse instante ou nessas condições será quanto? Então vamos lá. Vou pegar o primeiro corpinho aqui, vamos pensar que só tivesse esse primeiro corpo. E ele chega ao solo. Certo? Quanto tempo leva para esse cara chegar ao solo? A gente tem que calcular o tempo de queda desse sistema. Certo? Bom, como que a gente calcula o tempo de queda desse sistema? Ele me deu a altura, que é 7,2 metros. Ele me deu a aceleração da gravidade, que é de 10 metros por segundo ao quadrado. E só. Então ele quer saber o tempo de queda. Então eu posso utilizar y igual a y0, mas a gente já sabe que isso aqui vai ficar simplificado, vai ficar g vezes t ao quadrado dividido por 2. Né? A gente já viu essa equação aqui em quase todos os outros exercícios, então a gente pode usar ela já simplificada. Aonde a altura é 7,2, a gravidade é 10, o tempo que a gente quer descobrir, isso aqui é 2. Né? Isso vai dar 7,2 é igual a 5t quadrado. Isso vai ficar 7,2 dividido por 5 é igual a t quadrado. 7,2 dividido por 5, quanto que dá isso, hein? Vamos separar aqui, vamos fazer essa continha. 7,2 dividido por 5. 7 dividido por 5 dá 1. Sobra 2. 2 não dá para dividir, baixa esse 2 aqui. Isso aqui dá 4. É isso? 5, 10, 15, 20. Isso, dá 4. 4, sobra 2. Certo? 2 não dá para dividir, dá 4 novamente. Aqui uma casa só, uma casa da vírgula, perfeito. O tempo dá 1,44 segundos. Então volta aqui. Tempo ao quadrado é igual a 1,44 segundos. Ou seja, o tempo é a raiz de 1,44. Quanto que é a raiz de 1,44? Eu faço aqui para você. A raiz de 1,44 é 1,2 segundos. Será, professor? Faz aqui, ó, 1,2 vezes 1,2. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 2, 1, 1, 4, 4, 2 casas depois da vírgula. Tá certo? Tá certo. Então ele gastou 1,2 segundos. Volta lá para o desenho. Pessoal, se ele gastou 1,2 segundos, significa que esse cara aqui está no tempo 0. Esse cara aqui está no tempo de 1,2 segundos. Então, vou pegar todos os outros corpos. Bom, se eu estou lançando 5 corpos em 1,2 segundos, e o primeiro está no tempo 0, eu tenho 4 corpos para 1,2 segundos. 1,2 dividido por 4 dá 0,3. Então, o segundo corpo aqui, ó, já faz 0,3 segundos que ele está no ar. O terceiro corpo já faz 0,6 segundos que ele está no ar. E o outro corpo aqui já faz um tempo de 0,9 segundos que ele está no ar. Bom,
Provavelmente esse aqui seja o primeiro corpo, esse aqui seja o segundo, esse aqui seja o terceiro, esse aqui seja o quarto e esse aqui seja o quinto corpo. E ele quer exatamente o que? A velocidade desse corpo aqui, ó, do segundo corpo. Ele quer a velocidade de um corpo que está a 0,9 segundos no ar. Dá pra calcular, não dá? Acho que dá. Por quê? Porque a gente tem o seguinte: V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado menos 2 vezes G vezes delta Y, que é negativo também. A gente já discutiu isso. Eu quero saber a velocidade final desse cara, mas eu não sei a altura que ele está. Verdade. Então volta aqui. Essa equação não vai nos ajudar. Eu sei o tempo. Professor, se você sabe o tempo, posso fazer V igual a V0 menos G vezes T. Sim. Então posso fazer assim, V é igual, qual que é V0? V0 é 0 menos 10 vezes o tempo, e ele está a 0,9. Então a velocidade dele é de 9 metros por segundo, né? No próximo segundo ele vai atingir 12 metros por segundo e aí por diante, certo? Então 9 metros por segundo é a alternativa correta, ok? Se ficou meio confuso, volta aí o vídeo, e se você não entendeu, gente, entre em contato comigo para que eu possa refazer esses exercícios e explicar novamente, tá? Espero que você tenha gostado dessa lista de resolução. Isso aqui pode te ajudar muito, caso você tenha uma lista para resolver aí. Tudo bem? Repasse os exercícios e muita calma. Qualquer coisa, entre em contato, pergunta que a gente resolve o exercício que você tiver com dúvida. E seu curso agora vai ajudando você a chegar mais perto dos seus sonhos. Pessoal, não deixe de dar um like no vídeo, não deixe de compartilhar com seus amigos e não deixe de se inscrever no nosso canal. É muito importante. Quanto mais gente no canal, mais estrutura a gente vai ter para manter os vídeos no ar. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima.